E vamos começar então o nosso painel convidando, por gentileza, o Isaac Guanabara. Isaac, seja bem-vindo e vamos lá, a palavra agora é toda sua. Começar a apresentação aqui. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Isaac Guanabara. Tive a oportunidade de entrar no mercado lá em 2012, sempre trabalhando em grandes fabricantes. Era uma época que realmente a gente tinha que buscar informações fora do país. Então, corremos muito, tinha que cruzar e correr para a área para cabecear para tentar fazer o gol. Nem sempre fazia, mas a gente sempre trabalhou muito para trazer o melhor para o Brasil. Trabalhei quase 8 anos na PHB, fiz principalmente o processo de certificação de inversores, certificação para Inmetro, ensaio de inversores dentro da própria fábrica, treinamentos e assim fui evoluindo. Depois fui para a Sungrow, tive a oportunidade de chegar na Sungrow lá no início. Sungrow tinha 3 pessoas, quando nós chegamos em mais 3, colocamos a Sungrow em 2 anos na posição número 1 do mercado brasileiro em potência instalada. Dentro da Sungrow também tive a oportunidade de trabalhar no mercado de geração centralizada. O último projeto que eu trabalhei foi o Complexo Fotovoltaico Sol do Sertão, lá na Bahia, 475 megawatts, conexão na rede base de 500 kV. Então a gente passou um pouquinho nessa trajetória aí e queremos conversar um pouquinho do que nós vimos acontecendo em evolução do mercado e como que vocês conseguem sempre estar um passo à frente dos seus concorrentes, que é obviamente para isso que vocês estão aqui, né? Então, se vocês fossem pessoas que estivessem aqui para fazer negociações simplesmente por preço, nem precisaria estar aqui, né? Porque eu costumo dizer que a competição do preço é a menor barreira de entrada que existe. Então, isso cai por terra qualquer experiência. Mas a ideia não é essa. A ideia é fazer uma venda consultiva, é realmente entregar um produto de qualidade, é realmente você mostrar seus diferenciais e, principalmente, passar a confiança que o seu cliente precisa para colocar lá na sua mão 2, 3, 4, 5, 10 milhões de reais. Mas para que vocês consigam estar um passo à frente da concorrência, a gente precisa realmente puxar esse carro, né? Nós precisamos ser as primeiras pessoas que olham o contrário do que os demais estão olhando. E o que eu quero trazer para vocês hoje não é nada diretamente sobre energia solar fotovoltaica, mas sim sobre mobilidade elétrica. Enquanto muitos estão simplesmente olhando para o mercado de energia solar fotovoltaica, que sem sombra de dúvida todos vocês já conhecem, um mercado fantástico, mas existe um novo mercado que está se criando. O mercado de mobilidade é o mercado de energia solar lá de 2012, 2013. E quem entrou naquele momento, hoje de fato está muito bem. Então esse é o momento de vocês também começarem a se posicionar contra esse novo mercado que está surgindo, que é o mercado de veículos elétricos. E aí nós vamos conversar um pouquinho hoje como dar os primeiros passos nesse grande mercado. Primeiro ponto, né? Assim como nós achávamos lá atrás, energia solar é o futuro, energia solar é o futuro, hoje energia solar é o presente. O mercado de mobilidade também está muito próximo disso, tá? Então, nós já temos aqui uma pesquisa onde afirma que até 2027 os veículos elétricos serão mais baratos do que os veículos a combustão. Essa é a curva de evolução de preços, a curva em azul, tá? Obviamente esse é um estudo para a Europa, mas tudo que é realidade na Europa uma hora chega no Brasil. Então a gente precisa começar a se preparar para esse mercado. Pois mas realmente isso vai demorar para acontecer. Não existem muitos veículos elétricos rodando no Brasil, pelo contrário. Já existem mais de 100 mil veículos elétricos rodando no Brasil. E para que isso seja possível, é necessário que nós tenhamos uma infraestrutura, primeiro, de produção de energia. E aí entra já o know-how de muitos de vocês, produção de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos. Mas, além disso, exige uma infraestrutura para o carregamento desses veículos. E aí que é o ponto extremamente importante. A infraestrutura para o carregamento exige um know-how técnico muito semelhante do que muitos de vocês já possuem, do que muitos dos colaboradores de vocês também já possuem. Por que não passar a olhar para esse mercado? Mas para que a gente consiga, primeiro, entender um pouco sobre esse mercado, para que você consiga fazer uma negociação com o seu cliente, você precisa entender quais são as possibilidades. Para começar, de fato, o básico que nós precisamos entender são os tipos de veículos elétricos que existem e são comercializados no mercado brasileiro. Então, nós começamos, de fato, aqui pelos veículos elétricos híbridos. É um veículo elétrico que possui 2 motores.
um motor a combustão convencional e um motor alimentado, de fato, por baterias. Só que é um modelo de veículo elétrico que não permite o carregamento externo. É um veículo que o motor elétrico é alimentado pela bateria, e a bateria ela é alimentada pelos freios regenerativos, que é o sistema KERS. Então, quando você freia, a energia regenerativa carrega o banco de baterias, ou, quando necessário, pelo motor a combustão. Comumente vocês encontram no mercado Toyota Corolla, Toyota Prius, Toyota RAV4 e Ford Fusion, tá? Então são veículos que, em alguns estudos, ele não entra no conceito de mobilidade, porque ele não permite o carregamento externo, tá? O conceito de mobilidade elétrica. Mas nós já temos vários outros modelos de veículos que estão se tornando cada vez mais comuns e cada vez mais vistos nas ruas do mercado brasileiro. E nós entramos aqui, então, na segunda topologia, o veículo elétrico híbrido plug-in. Então, também é um veículo elétrico que possui um motor a combustão e um motor elétrico. Qual que é a grande diferença? A partir do veículo elétrico híbrido plug-in, você já permite o carregamento por uma fonte externa. Ou seja, você já consegue conectar esse veículo numa fonte CA ou numa fonte CC, num carregador veicular, e passar a fazer o carregamento desses veículos, tá? Então, é muito comum nós encontrarmos aqui no mercado brasileiro Volvo XC60, XC90, Porsche Cayenne e Porsche Panamera. E, por fim, os veículos 100% elétricos, que também estão ganhando muito mercado, né? Então, nós temos aqui, de fato, veículos que possuem motores 100% elétricos, já não tem mais um motor a combustão e depende única e exclusivamente de uma fonte externa de carregamento. Comumente, nós temos os veículos Tesla, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, BMW i3, Renault Zoe, o Jaguar I-Pace e o Volkswagen e-Golf. Ponto bem importante, as montadoras tradicionais já estão trazendo esses veículos. E este é um dos principais motivos da popularização e cada vez mais vocês vão enxergar esses veículos. Nós temos ali um dos líderes de venda, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, BMW i3 e Renault Zoe, tá? São os veículos que estão, de fato, abrindo o mercado brasileiro dos veículos 100% elétricos. E todos estes veículos 100% elétricos, eles exigem uma fonte externa de carregamento. E quem aqui parou para pesquisar na cidade de vocês onde existe um ponto de recarga de veículo elétrico? Comumente, muito pouco ou muito raro de ser encontrado. Como que você faz uma viagem de longa distância com esses veículos se você não tem uma infraestrutura pronta para o reabastecimento, assim como nós temos aí de postos para etanol e gasolina? Então, é uma questão de tempo para que isso se torne de fato uma emergência. Comumente, o mercado brasileiro ele trabalha sempre no gargalo, né? Sempre na emergência. E isso está muito próximo de acontecer. Porque assim que você passa a ter, de fato, ali o conhecimento e a necessidade de ter carregadores veiculares, é um momento que também nós temos muitas oportunidades, tá? Então, nós falamos sobre os principais veículos e é importante entender, tá? Os veículos, eles podem ser carregados de duas formas. Ou por uma fonte CA, tá? Conectado a uma tomada, ou conectado através de uma fonte CC. Todo tipo de bateria ela é carregada através de corrente contínua. Então, quando nós conectamos o veículo elétrico a uma fonte CA, existe um conversor interno a este veículo, CA para CC, para carregar a bateria. E quando nós carregamos ele diretamente através de uma fonte CC, aí nós temos um carregamento direto para a bateria, inclusive até mais rápido. Só que, vamos fazer agora uma relação com o que nós já temos de conhecimento e com a entrada desse novo mercado. O padrão de entrada de energia do seu cliente, ou padrão de entrada de energia do estabelecimento que vai receber esse carregador, ele precisa suportar essa nova demanda. E essa nova demanda, e a demanda que esse local suporta, que essa unidade consumidora suporta, está diretamente relacionada ao como e em quanto tempo você consegue carregar um veículo elétrico. Comumente vocês vão encontrar no mercado carregadores veiculares de 16 e 32 amperes, tá? Se forem monofásicos, 127, tá? 220, desculpa, 16 amperes. Se forem mono ou bifásicos, 32 amperes, 7,4 kW.
ou trifásico, tanto 220 quanto 380. Mas comumente vocês vão encontrar aí para 16 ou 32 amperes por carregador. Então agora nós começamos a fazer um vínculo. Se já existe mais de 100 mil veículos elétricos rodando no Brasil, no mínimo também existe já 100 mil carregadores. E quem está preparado hoje para instalar um carregador veicular? Hoje a BMW, por exemplo, quando vende qualquer tipo de veículo, o cliente ganha um carregador. Só que a BMW não tem pessoas capacitadas para fazer essa instalação. Nós estamos falando de instalações a nível Brasil. Então, por que não começar a se capacitar para esse tipo de mercado? É uma instalação relativamente simples, mas que tem um volume muito alto. E a gente precisa estar preparado para esse novo mercado. Aqui falando bem rapidamente sobre os conversores internos, é importante também que vocês entendam. Então, como dito, quando o veículo elétrico está conectado a uma fonte em corrente alternada, essa fonte alimenta o conversor CACC interno e esse conversor alimenta, então, as baterias. É importante, quando nós falamos sobre velocidade de carregamento, entender também qual o conversor interno que o veículo do seu cliente possui. Porque muitas vezes o seu cliente comprou um veículo, ele quer instalar um carregador, só que não adianta, por exemplo, você mudar o padrão do seu cliente de monofásico ou bifásico para trifásico, por exemplo, para suportar uma nova carga ali de 32 amperes, 22 kW, sendo que o conversor interno dele, por exemplo, é um conversor monofásico de 16 amperes, de 3,7 kW. Então é importante que vocês entendam também um pouco sobre o veículo, um pouco sobre os conversores, para você também fazer essa venda consultiva aos seus clientes e potenciais clientes. Entendendo então sobre o padrão de entrada, o quanto a unidade consumidora está preparada para uma carga adicional, entendendo os tipos de veículos comercializados, entendendo sobre os conversores, vamos falar bem rapidamente sobre os tipos de carregadores, que existem vários também. Por exemplo, o primeiro deles é o carregador de emergência. É um carregador de 10 amperes, ou seja, você conecta em qualquer tomada de uso geral, qualquer uma das tomadas você poderia carregar o veículo elétrico. Só que, obviamente, com uma potência extremamente baixa. Se 10 amperes em 127 vai dar 1,2 kW ali aproximadamente. Se em 220, 2,2 kW. Só que, comumente, a bateria dos veículos elétricos ela parte de 40 kWh. Se nós formos carregar um veículo numa tomada convencional de 10 amperes com 127 volts, 1,2 kW aproximadamente, levaria quase 40 horas. Então, obviamente, você não tem o costume de carregar um veículo elétrico numa tomada convencional. Isso daí, de fato, é para uma emergência. Mas existem também os carregadores portáteis. Ele é muito semelhante a um carregador de emergência, só que em potências maiores, podendo chegar já a 32 amperes, ou seja, 22 kW. Só que quando nós partimos para 32 amperes, eu já preciso de uma tomada industrial para fazer esse tipo de conexão. Qual residência hoje possui uma tomada industrial? Qual estabelecimento comercial hoje possui uma tomada industrial disponível para uso e para rápida conexão? Então, notem que vai ser necessário uma infraestrutura elétrica dedicada para esse tipo de mercado. E aí nós chegamos também agora nos wallbox, nos carregadores residenciais. Carregador residencial também vai chegar a 32 amperes, 22 kW, se for trifásico. Tá? Esse tipo de infraestrutura é muito semelhante ao carregador portátil. A potência é a mesma. Só que agora eu tenho uma instalação fixa, eu tenho uma instalação que tem um monitoramento apropriado, e eu vou precisar também fazer infraestrutura elétrica para esse tipo de carregador em todas as casas que possuírem um veículo elétrico. Então, comecem a olhar para esse mercado e comecem a pensar, de repente, numa venda casada. Se você tem um cliente que está desenvolvendo uma casa, hoje, comumente, a gente orienta esse cliente a construir a casa já pensando no solar. Mas agora tem um ponto a mais, e vão passar a recomendar ele construir a casa pensando no solar e já pensando num ponto aqui também para pelo menos 32 amperes lá na garagem dele, para você instalar, além do solar, o carregador veicular.
Todos esses carregadores que nós estamos conversando são carregadores em corrente alternada, tá? Depois do carregador residencial, vem os carregadores também chamados de parkings ou carregadores comerciais. Aqui, comumente, nós já estamos falando para estabelecimentos como uma churrascaria, um restaurante, comumente esses comércios aí à beira de estrada que precisarão disponibilizar pontos de carregamento para os seus clientes. Isso daqui vai ser um atrativo para que as pessoas passem, inclusive, mais tempo no estabelecimento, para que parem no estabelecimento. Vai ser um ponto de apoio. E aí esses carregadores são de potência semelhante aos carregadores residenciais, só que numa infraestrutura mais robusta. Permite, por exemplo, mais de um carregamento da última década, mas já começam a se preparar para um novo mercado. É para isso que vocês estão aqui, para olhar as tendências e chegar antes. Aqui o ditado diz, quem chega primeiro bebe água limpa, e com certeza, esse é um mercado que vai nos trazer muitos frutos. Então, comecem a se preparar agora para daqui 1 ano, 2 anos, vocês serem essa referência. Seu concorrente, daqui 2 anos, quando o mercado estiver bombando, aí ele quer olhar para esse mercado. Só que dali você já está olhando para outro, tá? Eu quero só finalizar aqui e falar para vocês sobre o mercado solar. Nós teremos dia 9 de abril uma mega live, são 12 horas de live de conteúdo técnico com os maiores geradores de conteúdo de energia solar. Então quem quiser participar, estão todos convidados, falaremos lá com mais calma, inclusive, sobre temas como esse. Teremos um grande evento que vai ser o pré-intersolar, tá? Numa segunda-feira, Intersolar começa na terça, palestrantes renomados aí a nível nacional, nada igual visto antes no mercado de energia solar. E nós teremos um pós-intersolar junto com o Solar da Depressão também, que vai ser o Carna Solar. E quem quiser saber mais informações, é só ler o QR Code e acessar no Instagram, @o Mercado Solar. Estaremos aqui até o final do evento também. Muito obrigado a todos. Isaac, parabéns pela apresentação. Quantas novidades, hein? Uau, é muita coisa.